Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Já vão comentando aqui no chat. Quero saber quem fez as atividades da aula passada, se vocês tiveram alguma dificuldade, como que foi para vocês. Vou esperar o pessoal ir chegando um pouquinho, mas já vão compartilhando. É bem importante, bem rico esses compartilhamentos, assim, para a gente poder hoje. A gente fez um mês de aula. Entramos no nível um pouquinho mais avançado agora nessa aula, para a gente começar a trazer. Hoje a gente vai falar sobre a IA aplicada no marketing. Eu vou esperar um pouquinho mais o pessoal ir chegando, para daqui a pouco eu começar a apresentação. Mas podem compartilhando no chat como que foi para vocês. Fez o projeto baseado na necessidade, mas a maior dificuldade, com certeza, vai ser a falta de domínio técnico para aplicar. Gente, pensem sempre da maneira mais simplificada. Às vezes a gente pensa de forma muito complexa. Tentem, agora nos projetos que a gente vai desenvolver, simplificar a parte técnica, para a gente não colocar processos tão complexos e às vezes uma solução simples pode mudar o jogo de um negócio, de um projeto, de um trabalho, e não em jogos mais complexos, né? Mas é interessante esse exercício para ver se vocês compreendem e como vocês vão começar a desenvolver o pensamento lógico para estruturar projetos reais. Então, o objetivo do nosso curso, ele está sendo, primeiro, a gente compreender as bases da IA, e o segundo passo, além de compreender as bases da inteligência artificial, é a gente usar ela na prática, na aplicabilidade. Como que vocês vão aplicar? A Jéssica está colocando, foi escolher só um tema. E é isso, porque quando a gente quer vender alguma coisa, seja para o investidor, seja para um chefe, seja para o nosso próprio negócio, a gente precisa começar a construir essa capacidade de desenvolver projetos e focar em temas específicos, em ferramentas, em soluções, porque tudo isso vai ajudar vocês a executar projetos, a fazer com que isso que vocês pensem como a IA soluciona, mas como vocês constroem a capacidade crítica de vocês. Essa é a parte mais importante, é a prática, é o desenvolvimento. E as atividades que eu coloco, elas são atividades onde a gente vai nivelando. Quem está no nível mais avançado, usa ferramentas mais avançadas, usa temas um pouco mais complexos. Quem está quem está no processo mais básico, use as ferramentas mais básicas para que vocês consigam estar desenvolvendo esse processo crítico e aprendendo a organizar de maneira como um projeto as ideias de vocês. Isso é o mais importante. Hoje a gente vai falar sobre o marketing aplicado na inteligência artificial. E é muito, muito, muito importante que vocês compreendam a importância. Quem aqui, só para eu saber, assim, quem já estudou um pouco do marketing e da aplicação da IA no marketing, ou que já trabalha na área e usa a IA para projetos, ou que tem algum negócio e que consegue imaginar. É importante vocês entenderem por que o marketing ele é importante para que vocês estudem. Ah, Monique, mas eu sou técnica, meu negócio é front-end, eu odeio vender coisas. Tudo na vida é venda. E tudo é sobre análise de dados. Então, isso é importante vocês entenderem. Tive facilidade de desenvolver o projeto porque mapeou o problema, a necessidade e o público específico. Midian já adiantou a aula de hoje até. Já entendeu a necessidade do público, mapeou, e é exatamente isso. É muito importante que vocês compreendam e tragam esse mapeamento. Eu vou começar a aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Lá. Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Quando eu preparei essa aula, essa é uma das aulas que eu mais gosto. Por quê? Porque a gente vai começar a aprofundar o nosso tema. A aprofundar as questões de marketing, vendas, entender por que IA é tão crucial. Acho que tem um áudio aberto, gente. Sente quem é. Pronto. Não. Ai, pronto. Já estudou marketing, branding, redes sociais, só não especificamente para IA. Ótimo. Hoje você já tem uma base e quem não estudou, a gente vai trazer essa base. E por que é tão importante nessa área de marketing e vendas? Ah, eu sou técnica, meu negócio é programação. Por que é importante? Porque você vai ter que vender projeto, porque você vai ter que vender a sua ideia, porque você tem que aprender a personalizar a experiência do cliente e otimizar processo. Gente, nada adianta se você não entende para quem você está fazendo. Você não entende o público que você está desenvolvendo. Você pode ter a ideia de uma ferramenta incrível, mas se você não estudar o público e não entender a aplicabilidade real, o teu projeto nunca vai para frente. E é importante a gente entender como as grandes empresas e como pequenas também usam na prática esse processo. Então, qual que é o nosso objetivo dessa aula? Primeira é compreender o impacto. É vocês compreenderem a importância da IA no marketing, nas vendas, no impacto estratégico. É a gente trazer, identificar análise. O que eu quero que vocês tenham muito apurado, e quando eu trago isso para a aula, é que vocês comecem a aprender a analisar dados, identificar oportunidade, analisar o mercado usando inteligência artificial. Isso é muito importante. Toda aula que a gente está falando, IA é sobre dados, IA é sobre análise. Sem dados, você não tem inteligência artificial. Se você não tiver análise, você não consegue desenvolver com nenhuma ferramenta. E vocês, como cientistas, estudantes, pesquisadoras, empreendedoras, vocês precisam aprender a identificar a oportunidade e analisar o mercado usando IA. Outra coisa, casos de sucesso. Por que eu sempre trago casos de sucesso? Ai, mas está tão longe, tão distante, para que vocês entendam como as empresas hoje estão aplicando a inteligência artificial para resolver problemas, para que vocês possam pensar, puxa, eu acho que eu também vou conseguir resolver problemas assim. Eu acho que eu também vou conseguir desenvolver. E tudo que a gente está fazendo nas aulas é para que vocês desenvolvam, aperfeiçoem os projetos. Ah, eu comecei a desenvolver o projeto na aula passada. Nesse, a gente vai começar a abordar processos do marketing, para vocês analisarem o público. Como a Midiane falou, ficou fácil, porque ela começou a identificar. E aí a gente começa a personalizar. E o próximo passo depois da personalização é a automação. Entender como a IA auxilia a personalização da experiência do cliente e a automação de processo. E é importante vocês entenderem, a automação não é inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser aplicada junto com processos de automação, mas são duas coisas diferentes. Então, faz sentido para vocês? Vocês conseguem compreender que automação não é inteligência artificial e que vocês, com a inteligência artificial, vocês conseguem melhorar as oportunidades de desenvolver projetos. E, Monique, por que eu estou ensinando? Vocês vão falar, por que você está ensinando marketing, vendas, se isso não tem uma correlação com o que a gente está construindo? É muito importante a inteligência artificial no marketing e para projetos que vocês vão. Por quê? Porque dentro a gente consegue desenvolver uma análise de dados avançada. Por que a IA está revolucionando o marketing? Porque ela processa grandes volumes de dados. Lembra que a gente falou nas últimas aulas sobre e-commerce, sobre
revelando insights valiosos do mercado e dos clientes. A gente falou sobre o mercado, de como que ele está funcionando, como que a Amazon consegue indicar produtos, recomendar para vocês, como vocês pensam, e do nada aparece um anúncio exatamente daquilo que vocês precisavam. Isso é análise de dados avançadas. Personalização em escala. É essa análise de dados que permite oferecer experiência única para cada cliente, que aumenta a satisfação e a fidelidade. Essa aula é muito correlacionada à última aula para que vocês possam compreender como que você vai. Todo mundo fala assim, mas o atendimento não fica tão legal assim quando é um robô atendendo. Hoje, com a IA generativa, cada vez mais a gente consegue oferecer únicas, aumentando essa satisfação, aumentando o poder de compra, aumentando a fidelidade dos clientes. E automação inteligente, que é otimizar processo, reduzir custo, liberar tempo para as atividades estratégicas. Lembra daquilo que a gente conversou? A IA não veio roubar os nossos empregos, ela veio trazer mais para atividades estratégicas. Por que nessa aula que eu estou colocando para vocês, eu trago tanta estratégia, tantos processos criativos, tantos pensamentos, ao invés de vocês simplesmente aplicarem coisas absolutamente técnicas. Por quê? Porque vocês precisam aprender a desenvolver pensamentos críticos, estratégia. Vocês precisam entender, pensar como arquitetos de IA, pensando em soluções para trazer para os problemas que estão acontecendo e que vocês estão desenvolvendo essas soluções. Eu sempre peço para a gente poder, eu sempre, quando estou elaborando a aula, penso em metáforas, né? E aí a IA é como um farol nesse mar de informação. O que ela vai fazer para você? Iluminar o caminho, ajudar você a navegar com segurança, com sucesso. Então, tem um mar de informações, ela vai iluminar e vai ajudar você a desenvolver os processos com mais inteligência. Por que a gente está aprendendo isso? Por que eu estou ensinando isso para você? Relevância. O mercado exige profissionais que dominem a tecnologia. Gente, não adianta a gente desassociar. A partir de agora, tudo vai ser baseado em inteligência artificial. Tudo é baseado em dados. O dados é o novo petróleo. Competitividade. Empresas que estão utilizando IA, obviamente, vão se destacar, vão alcançar os melhores resultados. Para quem estuda isso, tudo é sobre IA, inovação. Ela abre portas para soluções criativas e eficientes. Então, lembra, gente, aquilo que eu falo vocês precisam, eu estou olhando a pergunta da Sara, vocês precisam trazer esse processo sempre com aplicabilidade real. A Sara perguntando, é através da machine learning que conseguimos coletar os dados, é isso? Também. A gente tem muitas coisas onde a gente consegue desenvolver, e eu vou trazer esse processo. Deixa eu ler aqui, a Camila colocando. Trabalhou 2 anos como social listening para uma agência de publicidade atendendo o Itaú. 100% inteligência artificial. Todos os dias os clientes pediam os dados extraídos para entender as campanhas. Exatamente. É exatamente esse processo que vocês precisam compreender. A gente precisa de dados para desenvolver uma análise. Quem realizou a atividade da aula passada começou a compreender esse processo de estruturação. Vocês conseguem colocar no chat qual projeto cada uma pensou, para eu poder entendendo mais ou menos assim o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão pensando em desenvolver ao longo desse processo e como que vocês acham, né, que o marketing pode ser aplicado no projeto que vocês estão começando a trabalhar. Comentem aqui no chat que eu quero olhar para vocês. Eu vou colocar aqui a identificação da oportunidade e análise do mercado com o IA.
É muito importante a gente analisar tendências. É importante a gente estar fazendo uma identificação de padrões de consumos e dos comportamentos que estão emergendo. O que está acontecendo, né? Como que as pessoas estão consumindo? Elas estão consumindo usando as redes sociais, estão consumindo usando Instagram, estão consumindo usando o TikTok, estão consumindo pela televisão os produtos. Como é essas tendências de consumo e de comportamento que estão surgindo agora? E a gente vê que são ciclos. E essas análises é importante que vocês comecem a perceber. Estou lendo aqui. Descarte de livros didático para o público, bem interessante. A Vânia até tinha comentado comigo no privado. Projeto de reintegração e qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade por meio da IA. Que projeto lindo, Aline. Conta comigo também nesse projeto. Pensei em uma IA que ajude na hora de fazer crochê, por exemplo, ajudar nas cores na hora de criar uma peça com banco de modelos. Muito legal. Pensou numa simulação personalizada de entrevistas de empregos com feedbacks em tempo real. Pode escolher o cargo, o nível, currículo, vai ser PCD. Muito interessante. O projeto faz análise de sentimento dos clientes relacionados ao produto da empresa fictícia. Analisar o grau de satisfação do produto, criar um gráfico de satisfação. Muito interessante. Pessoas da minha família nesse mundo de... Que legal, que importante. E sei que cada um tem mais. Compartilhem aqui no chat. Por quê? Porque vocês vão precisar fazer uma análise, entender quais são os padrões de quem consome o mercado de crochê, ou do público que vocês estão pensando em construir o projeto. Então, a Aline tem pessoas na família, então ela está já fazendo uma análise pensando em personas específicas. Então, exatamente isso. E, gente, não importa. Vocês, para todo projeto, vocês precisam analisar os padrões de consumo, analisar o comportamento, porque vocês estão construindo algo para determinado público. Então, estou fazendo para pessoas que fazem crochê. Como que essas pessoas consomem conteúdo na internet? O que elas buscam? Vocês precisam também... Existe algum aplicativo, algo no mundo que seja parecido com a ideia que vocês pensaram? Ah, Monique, minha ideia é única, não encontrei ninguém fazendo o que eu faço. Então, o que as pessoas estão fazendo que seja próximo disso? É importante vocês acompanharem ações dos concorrentes em tempo real, vocês desenvolverem uma pesquisa a fundo para vocês compreenderem, para trazer um olhar mais abrangente dentro do desenvolvimento do projeto. E quando você faz essa análise, você consegue perceber o que você pode melhorar no seu projeto e como você pode desenvolver ele de maneira real. E fazer uma segmentação avançada, agrupar clientes com características semelhança para as estratégias mais eficientes. Vocês entendem que tudo está amarrado. Lembra que na outra aula eu falei do Netflix já, como ele usa, né? Ele usa IA para analisar hábito, como que essas pessoas visualizam os filmes, identificam oportunidade para criar um conteúdo original que atenda aos interesses do público. E por que eles são tão bons? Gente, eles não são só bons no Instagram, nas redes sociais, eles são bons em todo o processo, porque eles analisam o público em tudo. Eles fazem uma análise do que você está consumindo, do que você gosta, para poder te oferecer exatamente o que você precisa. Então, uma boa ideia, sem uma boa análise, não serve para nada. Então, vocês precisam aprofundar e mergulhar esse processo. Deixa eu ver, Beatriz aqui pensou num assistente de gestão de tempo, principalmente com foco em priorizar tarefas, ajustar conforme a demanda que vão chegando, baseado no comportamento do usuário, quando essa pessoa tem tempo para cada atividade e demais características. Muito boa as ideias que vocês estão colocando. O mais importante é você simplificar. Pensou numa ideia grande, simplificar. Chama de aterrissar o avião.
Então, estou desenvolvendo um projeto, pensei em um puta de um projeto gigantesco, simplifica, porque pensa em dores mais simples para que a gente possa desenvolver todo esse desenvolvimento. A Aline está falando para eu falar sobre a meta AI no WhatsApp e os riscos da nossa privacidade. Eu vou abordar esse tema depois, mais para frente, para a gente entrar numa aula de governança mais profunda. Mas hoje eu vou fazer um trabalho sobre marketing e análise de personas para que vocês possam construir o projeto de vocês. A ideia era criar um site parecido com a Netflix, com a IA, para fazer sugestões personalizadas para os filmes e séries, mas aí entra no front-end mais complexo. Sempre coloque coisas simples e sempre faça uma análise. Teve um cara, um russo, que ele construiu um aplicativo em 40 minutos para a Netflix. Ele fez uma Netflix melhor usando IA. O que ele fez? Ele foi nos fóruns, puxou todas as reclamações de clientes de como eles gostariam que melhorasse a Netflix. Pegou, baseado nesses dados, desenvolveu uma análise, trouxe uma análise de uma ferramenta melhorada e conseguiu entregar um aplicativo usando inteligência artificial para que todas aquelas dores fossem solucionadas e que fosse de um jeito mais prático, simples, porque ele ouviu o público. Então, assim, é importante sempre vocês desenvolverem um bom processo de análise. E como que a gente faz análise de tendências? Quem aqui já fez análise de tendências, coloca eu, e quem nunca fez para desenvolver um projeto, fala, eu não fiz ainda, além de criar persona. Para a gente fazer análise de tendências, a gente pode utilizar ferramentas. Eu coloquei ferramentas gratuitas para facilitar, para a gente ver o interesse de pesquisa ao longo do tempo. Então, a gente pode usar o Google Trends, que são as menções sociais, que monitora as menções nas redes. Existem outros programas que vocês podem utilizar de ferramentas, mas vocês precisam analisar tendências. Precisam descobrir como que eu vou mensurar se existe público para o que eu estou desenvolvendo. Outra situação importante é coletar dados relevantes. Então, é pesquisar termos relacionados desse setor, observar a frequência, localização das pesquisas e, principalmente, começar a aprender a interpretar dados, identificando tendências ascendentes ou descendentes, avaliando a sazonalidade, os padrões, aplicação real. Vou colocar aqui. Se você tem uma loja de moda, pode usar o Google Trends para descobrir qual estilo, peças estão em alta para ajustar o estoque e também o marketing. Do mesmo jeito, pode ser aplicado aos projetos. Por que eu estou colocando isso? Gente, se vocês forem fazer um pitch para investidor de projeto, para autor-chefe, para desenvolver qualquer coisa que vocês querem construir, vocês vão precisar trazer algo mais profundo. Vão precisar desenvolver uma análise de mercado de maneira mais aprofundada. E isso é importante que qualquer ideia que vocês tenham, sintam ou queiram desenvolver, vocês construam partindo desse processo. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Deixa eu saber aqui. Sim, já utilizou, então. Na atividade prática, eu vou até pegar porque eu detalhei mais. A gente vai acessar o Google Trends, a gente vai trazer termos relacionados ao negócio e a gente vai fazer uma análise dessas tendências observadas. E a gente vai responder perguntas, tipo, quais são os termos que estão em aceição? Como que você pode aproveitar essas tendências? E é importante usar o chat GPT para perguntar para ele como que eu posso utilizar o Google Trends
para identificar oportunidades no mercado tal. Aí você coloca o projeto, o setor, o que você está desenvolvendo. Quais são as estratégias que eu posso desenvolver com base nessas tendências? Use para brainstorm, gente. É muito importante vocês desenvolverem esse processo usando para brainstorms, para que vocês possam ter mais ideias, expandir a mente de vocês. Muito legal a ideia muito legal a ideia. A Medium colocando sem rush. Eu também gosto. Todas essas que você colocou ajudam muito, além do Google Trends. Eu também adoro essas ferramentas que a Medium colocou aqui, e eu acho elas essenciais para a gente poder construir. Eu acho muito interessante essas soluções que vocês estão trazendo, do que está acontecendo, né? Muitos idosos caindo em golpes, e são temas variados. Por quê? Porque a IA pode ajudar vocês a mudarem o mundo, mudarem a sociedade, a desenvolverem soluções para que vocês possam construir. A importância de vocês é como que eu vou estudar esse público. Eu estou imaginando. O primeiro passo é, eu acho que muitos idosos caem em golpes. Aí eu vou fazer uma pesquisa. Onde eles estão? O que eles estão construindo? Quais são essas tendências? Como que existe algum negócio que já está fazendo o que eu estou pensando? Como que eles estão construindo isso? Como eles simplificaram? Então, vocês precisam ser detetives do que o cliente está querendo, o que o cliente busca, qual que é a dor dele, como que ele está na internet. Às vezes ele tem uma dor de cair em golpe, mas ninguém acha que vai cair em golpe, né? Ninguém acha que vai cair em um golpe. Então você vai ter que buscar pessoas que estão já que querem um celular mais seguro, que já caíram em golpes. Estou colocando ideias aqui pelo que eu estou vendo que você colocou aqui nesse processo, porque a gente tem que pensar sempre fora da caixa. Às vezes não vai ser um projeto que ficou tão dentro da casinha assim. E a gente vai falar agora também sobre a personalização da experiência do cliente com o IA. Então, recomendação personalizada. Sugerir produtos ou conteúdos que o cliente tenha mais probabilidade de gostar. Comunicação direcionada. Enviar mensagens que atendem à necessidade específica de cada cliente. Engajamento aprimorado. Aumentar a interação e a satisfação do cliente. Quando eu coloco para vocês, e eu coloco casos grandes, o que eu quero que vocês façam é que vocês, quando desenvolverem um projeto, pensem na aplicabilidade real também. E não precisa pensar numa solução tão complexa, porque eu vi algumas pessoas colocando, eu pensei num grande problema, mas aí eu não sei como que eu vou usar e que tipo de ferramenta eu uso para resolver. Então, tentem simplificar e também tentem conversar com o chat, pedindo para ele formas simples de você resolver determinados problemas. Muitas vezes a gente vai lá e pensa do jeito mais difícil, mais caro, mais complexo, e tem um jeito simples de ser resolvido. E sempre peçam 10 sugestões, porque dessas 10 que ele te der, 3 pode ser útil e você vai aprofundando. Então, eu pedi para o chat me dar 10 sugestões para eu desenvolver esse projeto. Dessas 10 soluções, 3 eu gostei, dessas 3 eu vou aprofundar. Das 3 que eu aprofundei, uma foi a que eu sei que eu vou conseguir colocar em prática. E aí você vai aprofundando, e cada vez mais você vai aprofundando o processo. É um CSI mesmo, assim, é um processo de pesquisa onde vocês vão construindo essa estratégia de desenvolvimento e entendimento de para quem vocês estão fazendo isso. E criar essa personalização da experiência do cliente. Então, vocês vão coletar dados do cliente, histórico, interação no site, redes sociais, segmentar a base de cliente, o grupo de clientes com base em comportamento tal, com base com preferência tal. Isso é importante vocês desenvolverem. E criar conteúdos personalizados.
desenvolver mensagens e ofertas específicas para cada segmento que vocês estão colocando. E utiliza ferramentas com IA. Tem aqui o HubSpot, o MailChimp, para e-mails personalizados, para gestão de relacionamento. Por exemplo, um negócio de cosmético, você pode dar dica de beleza e ofertas de produtos para tipo de pele que aquele cliente tem. E agora está muito em alta isso, assim, como que a gente pode desenvolver? Uma dúvida, Monique. Esse da tendência, eu preciso necessariamente colocar no meu projeto de sentimento do produto? Ou é mais para o marketing? Sara, a ideia não é que é sobre o marketing, é sobre você ter você tem um projeto, um produto, o sentimento do teu produto. Mas esse projeto ele precisa ser vendido para alguém. E aí, exatamente, aí você vai precisar fazer uma pesquisa. Para quem que você está vendendo esse projeto? Para quem que você está desenvolvendo essa ideia? Você está fazendo para quem? Ela veio da tua cabeça, mas você precisa entender quem vai comprar, como que quem já fez essa sua ideia, quem já aplicou. Então, essa análise de pesquisa é muito importante. Venho realizando pesquisas sobre mulheres em situações de violência. Pensei em um aplicativo que favoreça romper o ciclo de violência doméstica, otimizando o acesso de informação e auxilia em autonomia e empoderamento. Banco de informações sobre cursos e oportunidades de trabalho. Muito boa a ideia. Aí você vai começar a pesquisar sobre esse público de mulheres que sofreram violências, como que elas fazem as denúncias, o que acontece. Então, como elas pesquisam, como que mulheres que sofrem violência, quais são as palavras que elas buscam no Google para pedir ajuda, onde que você vai encontrar. Então, é um projeto que você vai ter que começar a escavar e entender como que essas mulheres estão se ajudando. Existem ONGs que já trabalham com isso, que já traziam acolhimento. Quantas ONGs no Brasil existem e que estão desenvolvendo projetos similares? Quais foram as práticas que mais funcionaram? Entende que o marketing, gente, ele vai muito além ao marketing de vendas. Ele é um processo de pesquisa para entendimento do produto, para entendimento do cliente. E se vocês não tiverem a mentalidade do pensamento crítico para construir um projeto baseado no que já existe, vocês não vão conseguir dar profundidade. O projeto ele morre. Então, vocês precisam trazer base de estudo, de tendência, encontrar onde esse público está, quais são as dores de verdade dele, porque às vezes você acha que é uma ideia muito boa, mas você não analisou o grupo. Então, como essas mulheres se comportam? As mulheres têm medo de denunciar, e aí elas não vão na delegacia. Mas elas compartilham as suas informações em grupos no Facebook. Um exemplo, só para. E aí você encontra grupos do Facebook, ou elas vão em ONGs, ou existe um banco de dados. Então, esse pensamento que eu quero que vocês tragam para vocês começarem a construir esse projeto e usem a IA como uma ferramenta para ajudar vocês na pesquisa, no desenvolvimento, na criação, no marketing. E depois você vai precisar vender o projeto. Ó, pensei em algo para pessoas que têm crise de ansiedade, ligando um botão de emergência para a família quando tiver numa crise. Muito bom, muito bom. Aí você vai começar a entender assim como funciona o cérebro de uma pessoa ansiosa. Essa pessoa tem ansiedade e ela sofre com crises. Qual o maior desafio dela? E você vai começar a aprofundar, porque pode ser que essa pessoa seja tão ansiosa que ela fique ansiosa de apertar o botão, ou que a família não dê bola quando ela está tendo uma crise, ou não tem o preparo para acolher
essa pessoa. Então, a ideia pode parecer boa, mas ela não tem uma rede de apoio legal que funcione. Então, você vai aprofundar, Lisandra, a tua pesquisa e você pode ser que surja um outro produto, porque você vai começar a compreender como que funciona e quais são as dores reais da pessoa que tem ansiedade. Então, ela tem ansiedade, mas ela não tem uma rede de apoio. Pode acontecer. Ela não confia. Ou as pessoas não levam a sério, porque elas não entendem, não compreendem, não têm informações suficientes para poder ajudar. Então, isso vem de pesquisa. Eu estou supondo, tá? Estou trazendo só um questionamento para que vocês possam construir pensamentos críticos. A Midiana, amo muito esse tema porque formou em marketing e auxilia no desenvolvimento ao analisar dados para compreender o comportamento do consumidor, identificar tendências, enquanto a IA automatiza processos, fornece insights e aprimora a personalização. Essa combinação permite que seja baseado em dados concretos, aumento de eficácia, exatamente, e retorno sobre investimento. É importante para a venda, geração de leads para o produto. E às vezes, gente, o que eu quero trazer também na aula é assim: eu tenho uma super ideia e ela vai ajudar o mundo, mas eu não sei quanto ela vai custar, como ela vai ajudar, como eu vou vender essa ideia, como as pessoas vão comprar, porque você vai precisar, eu preciso pagar uma equipe, ou eu mesma vou construir esse projeto, como eu vou vender ele? Vocês precisam começar a criar raciocínio não só pela ideia genial, mas pela como eu aplico essa ideia genial na prática. Como eu faço, quanto isso vai me custar, qual é o trabalho que isso vai me dar, para que vocês possam encontrar soluções para desenvolver e construir o projeto. Então, assim, trazer um projeto fictício é ótimo, porque ele pode ir se tornando e não se apeguem. Às vezes você pensou numa ideia e isso precisa ser muito flexível, porque o mercado E quando você começa a estudar e analisar mercado e tendência, a tua ideia ela pode ir mudando e melhorando, porque às vezes você se apega tanto ao projeto, tanto à ideia, que você esquece do público. Por exemplo, às vezes essa pessoa ansiosa, ela não quer ligar para uma pessoa da família, porque as pessoas da família não vão ajudar ela. Exatamente. Ama o problema, não ama a solução. Você tem que entender o problema para que você possa resolver esse problema da maneira mais eficaz possível. E você ir abrindo a sua mente, expandindo, usando a IA para trazer soluções e entendendo como você vai fazer isso funcionar. A Vânia, no projeto pensou na escola ser o ponto de reciclagem, onde no final do ano seja descartado todos os papéis e livros vencidos, e assim as ONGs retirariam, evitando assim o descarte incorreto e a bagunça que fazem no último dia, jogando na rua, encerrando o ano letivo. Muito bom, Vânia. Agora você começa a pesquisar projetos de ONG que trabalham com reciclagens, que já existe no mercado, como que as pessoas têm feito, qual é o impacto que isso gera, como que elas se rentabilizam para pagar pessoas, porque, tipo assim, vai ter que buscar, ONGs que estão que retirar, como que você vai construir o mapeamento disso? E tudo isso a gente faz com análise de tendências. E é exatamente esse pensamento crítico. Gente, vocês entendem que vocês serem pessoas com capacidade de construção de projetos e pensando na IA para construir soluções para o problema, e usando a inteligência artificial, faz com que vocês sejam profissionais muito valiosos. Por quê? Mas o que vocês vão começar? A começar a estudar, a analisar dados, a usar ferramentas. E depois que você faz todo esse processo, você automatiza e potencializa com a IA. Aí você vai trazer eficiência operacional, automatiza os processos de atendimento ao cliente, marketing por e-mail, gestão das redes sociais. E, gente, vocês não precisam inventar a roda, não precisa construir um sistema.
Vocês podem colocar soluções que já existem no mercado e que são baratas, acessíveis. Hoje, a gente tem muitas soluções que são open sources, que são abertas, que vocês conseguem desenvolver. Então, a tecnologia mudou muito. Tem muita gente criando e deixando lá de graça para poder utilizar, para poder resolver. Isso é importante, vocês entenderem essa eficiência operacional da automação. IA não é automação, mas a gente usa os dados coletados para ter uma eficiência operacional. A gente pode ter atendimento 24 horas. A gente viu um projeto aqui de pessoas ansiosas. O maior nível de ansiedade, às vezes, é de madrugada. Tem até uns dados de suicídio, né, que são de madrugada, que as pessoas se sentem muito mal, ansiosas. Então, se tem um sistema que consegue atender, que trazer personalização, que usar alguma técnica terapêutica, mesmo sendo robôs, né, chats treinados para poder acalmar essa pessoa num momento de ansiedade, até passar para um ser humano atender ela. Então, isso é interessante. E redução de erros, porque quando a gente tem processos automatizados, eles são mais consistentes e precisos. Então, ó, a Sephora utiliza chatbots para oferecer recomendação de produtos, agendar serviços, melhorar a experiência do cliente. Vocês precisam sempre pensar na persona, sempre pensar em como o público coloca. Deixa eu ver a Carol aqui. No site interativo, usou o chatbot para criar um ambiente acolhedor para quem está sofrendo com crises emocionais. Ele está sendo treinado para isso. Exatamente. É treinar a IA para que ela consiga resolver e solucionar esse problema. E, gente, usem muito as IAs generativas, perguntem, né? Usa o chat GPT, use prompts, perguntam, tragam insights, sejam curiosas, vão cavando a ideia e as possibilidades. É importante que vocês construam isso. Vamos falar sobre as redes sociais e o e-commerce. Ai, mas a minha ideia é só um projeto. Mas, gente, hoje, qualquer ONG, qualquer projeto, qualquer processo usa as redes sociais ou tem um site para que a gente consiga colocar. Então, a gente falou aqui, teve um projeto sobre análise de sentimentos. Então, a gente consegue fazer isso, compreender o que os clientes estão falando sobre a marca, agendamento, otimizar, publicar conteúdo nos horários de maior engajamento, conteúdo recomendado, sugerir temas que ressoem com o público. No e-commerce, fazer busca inteligente, interagir com o cliente, fornecer resultados relevantes, aumentar vendas utilizando o upsell, prevenção de fraudes. Então, a gente tem inúmeros casos que podem ser aplicados a IA. E casos de sucesso, né? Coca, ela utiliza a IA para analisar a interação nas redes sociais, ajudar nas campanhas em tempos reais. O eBay implantou para melhorar a experiência de busca, aumentando a satisfação do cliente. Então, gente, qual que é a conclusão dessa nossa aula? Primeiro, que eu quero que vocês entendam a importância da IA no marketing e vendas e que vocês entendam que tudo é marketing e vendas. Tudo. Monique, eu posso fazer o meu projeto seguindo uma metodologia, criar Product Blocking nesse formato mais ou menos? Queria juntar o que está aprendendo em metodologias ágeis em Scrum perfeito, ou como seria um projeto sem equipe, não seria aplicável? Sara, o projeto necessariamente ele não precisa não ter equipe, porque eu não sei o processo que você vai usar. Se você está usando a metodologia Agile Scrum, geralmente você tem uma equipe para modelar. Então, tem um time de mais ou menos 8 pessoas, onde você vai dirigir, vai usar todo esse processamento. É que você está falando em técnica de produtividade. Então, você usa uma metodologia para ser aplicada na equipe. Você pode colocar isso, mas quando você vai criar o seu produto, vem antes
Entende? A metodologia que você vai usar para aplicar o projeto e gerenciar a equipe vem depois. Então, eu já tenho a ideia, eu já tenho o projeto, eu já tenho a análise de dados, eu já entendi o meu público, eu já sei quanto esse projeto vai me custar, e aí eu sei a metodologia que eu vou aplicar para desenvolver ele. Faz sentido? Conseguiu? Ela vem um pouco depois. A gente está no antes, a gente está tipo, eu tenho uma ideia genial, eu quero aplicar essa ideia, eu quero saber como a IA vai me ajudar a aplicar essa ideia, como eu vou construir esse projeto, e agora eu quero como eu vou analisar o comportamento do consumidor e como eu vou vender esse projeto, ou o meu negócio, ou o que eu estou desenvolvendo, ou essa ideia. Então, a gente está agora nessa parte da venda e do entendimento do público, da persona, do mapeamento. Faz sentido para vocês? Vocês estão compreendendo como que a gente está indo, né, dentro da jornada do curso e como a gente está fazendo vocês construírem esse lugar de desenvolvimento e também de portfólio, porque a construção desse projeto é a construção de um portfólio onde, quando vocês forem participar de uma entrevista ou até mesmo de um pitch, ou criando uma ideia que realmente seja relevante para vender essa ideia, vocês têm esse processo, entendendo como é na prática, como uma empresa aplica, como eu tenho uma ideia dentro de uma grande, ele vai querer saber todo esse processo para você colocar aplicabilidade, porque ideia, gente, ideia sem execução não vale nada. Não vale nada. Tem gente que valoriza tanta ideia, mas ideia o chat consegue entregar para você 200. Vai falar, me traga 200 ideias sobre tal tema. Ele vai trazer 200 ideias, ou seja, isso não é tão valioso. Agora, como construir a aplicabilidade dessa ideia, pensando em todo o formato, isso vai fazer vocês um profissional diferenciado. Isso vai fazer vocês a pensarem, cada vez que você pensar numa ideia e você querer falar para o teu superior ou vai querer colocar no teu negócio, você vai sempre pensar nessa aplicabilidade prática para desenvolver. Vocês conseguem entender esse processo? Vocês estão comigo? Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram captar o nosso cerne das aulas de IA? E por que quando alguém fala a IA vai tirar o emprego de vocês? Não, ela não vai, ela só potencializa. Então, assim, gente, é importante vocês pensarem nesse formato, porque vocês vão criar grandes ideias executáveis. Sempre pensa qual é a aplicabilidade, precisa entender como que as pessoas vão usar isso, quanto isso vai custar, como que eu vou fazer do jeito mais barato, como que o mercado está se comportando. É cientistas de dados, e dados é sobre análise de comportamento, de processos, de pessoas, e tudo é venda. Não adianta você ser boa em só programar, em só desenvolver, se você não está fazendo uma análise crítica de resolução. E por isso é tão importante você aplicar esse passo a passo. E por que eu coloco isso sempre na prática? Gente, aprendeu, colocou em prática. Então, toda a aula, por que eu falo que é importante? É importante vocês aplicarem. Não adianta ficar estudando só e vendo, porque, estudei tal coisa, li, mas não praticou. Não colocou ali, ó, na prática, não fez acontecer. E quando eu falo assim, ó, sobre motivação e sobre o que eu quero que vocês coloquem essa fagulha dentro de vocês, de que vocês podem mais, que a revolução de tudo que está acontecendo está com vocês. Vocês estão à frente de 95% da população mundial. 95% da população não sabe, não entende como funciona os processos. Estão olhando ali só chat GPT. É além, gente. É abrir para um mundo de soluções. Vocês estão na vanguarda, estão lá na frente. E isso ninguém vai tirar de vocês. Esse processo profissional, ninguém vai. E a inteligência está transformando o mundo, sabe? Se você quer ser, eu quero que vocês sejam
protagonista dessas mudanças, com criatividade, com ética. Você pode usar para criar valor, para inovar, para construir relacionamento sólido com os clientes. A tecnologia, ela é poderosa, mas o que faz a diferença, gente? A visão de vocês. A tecnologia é ótima e vai mudar. E hoje, o que a gente tem de tecnologia hoje, daqui a 6 meses, já mudou. Então, assim, não é sobre a tecnologia, é sobre a sua visão. Tornem-se pessoas críticas, mergulhem na profundidade, pesquisem, criem métodos de pesquisa para que vocês possam aplicar. E esses projetos que eu estou passando para que vocês construam, é para você, é para portfólio, é para vida, é para tipo desenvolver, para colocar em prática. Façam isso dessa maneira, que isso vai fazer toda a diferença. Faz sentido para vocês que estão assistindo? Eu vou colocar aqui, deixa eu até compartilhar para vocês, para a gente finalizar a aula. Sim, demais, estão comigo. É isso, gente, é isso, é isso. E eu fico muito animada quando eu falo desse assunto, eu falo sobre eu estou com vocês colocando esses processos, porque isso pode mudar o jogo de vocês. Se tornar esse profissional que aplica e que desenvolve, constrói projeto, constrói raciocínio crítico, briga por isso, luta para desenvolver, isso faz toda a diferença. A atividade prática, eu fiz separada. Toda aula eu estou tentando criar um jeito mais prático para mostrar para vocês. Eu deixei separado dessa vez para não dar rolo. Então, a atividade prática tem o objetivo do quê? Da gente colocar esse contexto, desenvolver essas habilidades e as ferramentas e elaborar uma estratégia de marketing personalizada, identificando oportunidade, automação, personalização. E o projeto envolve a criação de uma estratégia completa do negócio, então pode usar já o que vocês aplicaram, cada etapa do processo. Então, escolher o negócio, que vocês podem já ter escolhido na última aula, ou querer um novo. Utilize o Google Trends, comece a desenvolver estratégia com base nesses insights e nessas pesquisas. Personalize a experiência do cliente, então segmente o cliente, crie as personas e crie um conteúdo personalizado e automatize o processo. Aí você vai identificar as tarefas repetitivas, implementar ferramentas, eu coloquei alguns exemplos, coletar dados e históricos e fazer um planejamento estratégico. Então, o plano de ação e desenvolvimento pessoal, essa segunda atividade. Você vai compilar as estratégias, incluir foco, datas comemorativas, campanhas segmentadas, automação, previsão de demandas e trazer um cronograma de implementação e vai identificar cursos online, workshops, práticas, para aprimorar também as suas técnicas relacionadas à IA. E eu quero que vocês, agora falando sobre a parte socioemocional, façam um compromisso com vocês mesmos, destacando a importância de vocês se adaptarem e do crescimento pessoal de vocês na área da IA, em qualquer área, gente. O que vocês querem? A minha ideia é que vocês coloquem no coração de vocês para desenvolverem, para acreditarem no potencial de tudo. Então, a partir do momento que vocês começam a construir essa visão, tudo começa a mudar. Claro que tudo leva tempo, claro que tudo é dedicação, claro que tudo é processo, mas que essa matéria sirva para que vocês expandam a mente de vocês, para que vocês parem só de pensar na parte operacional e comecem também a pensar na parte estratégica e tática. Operacionalmente, a IA pode substituir, se você não querer pensar mais em nada, além de entregar a tarefa, um dia a IA pode te substituir. Agora, se você pensar estratégica e taticamente em problemas, soluções, clientes, enxergar análise de dados, você nunca vai ser substituída por uma IA. Porque essa capacidade de imaginar é que faz com que você
cresça, se desenvolva, implemente e traga esses processos. Faz sentido para vocês? Ai, falei horrores, levantem a mãozinha aí. Se vocês tiverem perguntas, façam perguntas, podem abrir os áudios também. Tá cheia de ideias, eu quero isso, né? Acho que a minha aula, eu quando construí é isso. A persona pode ser você mesma. Quando pensei nas simulações, é porque está tentando transicionar de carreira e sinta muita ansiedade na entrevista. Eu acho que pode ser você, sim, mas eu acho que você precisa pensar em grupos de pessoas, porque quando a gente só pensa na gente, às vezes fica limitado o processo. E quando a gente pensa em pelo menos 3 personas, a gente começa a ampliar as nossas possibilidades. A gente conversa com mais pessoas, entende mais as dores das outras pessoas. Isso é importante. Eu acho que sempre parte muito do princípio nosso, interno. Várias vezes que eu já criei projetos, eu, claro, pensei, às vezes, nas minhas dores. Mas quando eu fui começando a aprofundar um pouco mais, eu comecei a entender que, às vezes, não era sobre mim. Às vezes eu era uma pessoa que solucionava bem, mas que talvez eu nem seria o público-alvo do projeto que eu estava criando, existiam dores mais profundas, ou um público mais específico, que não era exatamente como eu, ou eu já estava numa fase mais avançada, e a pessoa ainda estava numa fase mais inicial. Então é importante você nunca só se basear em você, mas você também ouvir os outros, você também expandir, sabe? A gente precisa sair desse lugar. É interessante a gente nos avaliar, mas às vezes a gente pensa tanto na gente, em projetos, né? Tanto em soluções e tudo mais, que a gente esquece do público. E eu quero que vocês abram e expandam a mente. Assim, nem tudo é sobre a gente. Às vezes existem outras pessoas que pensam diferente e núcleos de pessoas que estão ali, grupos, conversando e tudo mais. E isso que eu quero que vocês comecem a construir. Pode também. E aí é isso que é importante vocês construírem, essas personas. E também não abrir muito. Construam 3 personas e trabalhem desses 3 grupos para desenvolver um bom trabalho, porque senão às vezes a gente abre tantas coisas, tantas portas, tantas ramificações e tantas possibilidades que a gente não consegue dar foco para a nossa ideia, sabe? E eu quero, o mais importante é simplifique. Simplifique. A ideia começou complexa, simplifica. Às vezes é só uma solução pequena que consegue mudar o mundo. A gente tem principalmente nós mulheres, da insuficiência. E aí a gente sempre pensa que isso é muito simples, isso não é suficiente, isso não vai ajudar ninguém, porque você está se baseando muitas vezes no que você sabe. E daí você já pensou que às vezes quando você está ensinando algo, e para você é muito simples esse algo, para uma pessoa que está aprendendo, não é. É um conteúdo valioso. E aí, quando a gente só se baseia na gente, a gente às vezes quer deixar muito complexa a solução, muito difícil, e às vezes as soluções elas podem ser simples. Às vezes, um processo que você implementa muda o jogo, muda a vida, muda as situações. Faz sentido? Vocês conseguem compreender? É muito importante isso. Tentem simplificar os processos. O Pedro, meu sócio, ele tem sempre uma frase que ele fala assim, Monique, e eu tenho um processo de pensar muito complexo. E aí eu começo a pensar numa ideia, por eu ser muito criativa, eu vou ramificando, 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 daqui a pouco eu criei um elefante branco, e ele fala assim, agora aterrissa o avião. É importante a gente colocar tudo, tudo que a gente pode.
coloca todas as coisas, o mais difícil possível, todas as ideias. Depois, quando você olhar tudo aquilo, você pensa, como eu posso simplificar? Como eu aterrizo esse avião? Como eu vou fazer com que esse avião seja pousado e com que isso funcione? E aí isso vai te forçar a colocar em como eu vou pôr em prática? Como que eu vou pôr em prática isso? Como que eu vou fazer uma pequena parte do meu projeto acontecer? Como que eu vou chegar e bater na porta? Ó, eu já validei, eu já vi, eu já criei uma solução que funciona. Ó, eu joguei ali no grupo do WhatsApp e 30 pessoas testaram essa ideia e elas falaram que isso é ótimo. Então é isso que é importante vocês construírem. E, e essa Monique, autocrítica. Oi? tudo bem? Eu, Tudo? eu posso falar só um pouquinho? Só queria te agradecer, Ai, porque Carol, eu usei a IA do começo do meu projeto até o final, inclusive no meu processo seletivo inteirinho eu usei ele. E foi em uma das aulas da gente lá no começo, onde você conversou com o chat GPT, que eu vi que ele é muito mais além daquilo que eu imaginava. E foi o que me ajudou em tudo. Eu utilizei para mudar a minha. Ontem eu conversei com as meninas, eu utilizei para mudar a minha. Lá na Gup, né? O meu perfil, mudei, eu utilizei lá, utilizei para fazer o meu site interativo lá que eu fiz. Então, ajudou muito no meu processo seletivo. Então, eu dou aquilo, isso, a minha vitória a vocês. Eu vou abrir minha câmera porque é ruim falar sem ver. Oi, gente. Tô meio descabelada porque a vida é muito corrida, mas eu quero agradecer muito. Eu estou muito feliz de ter conhecido vocês e eu dou a minha vitória a vocês, viu, Monique? Muito obrigada. De existirem projetos assim, pessoas como vocês que disponibilizam um pouco do tempo que eu sei que a vida da gente é corrida, a troco não, de zero, né? Não ganha nada, nada assim, né? Ganha, eu acho que ganha de outro jeito, né? E obrigada mesmo. ai, Carol, é muito lindo, assim, poder acompanhar a sua vitória. E eu sei que muitas e muitas pessoas que estão no grupo estão construindo, estão acreditando, e eu acho que isso me move demais, assim. E vocês entenderem o quanto é poderoso, assim, o quanto existem ferramentas que podem ajudar, facilitar, contribuir dentro dessa rotina corrida e tão desafiadora. É lindo para mim, me motiva e faz com que eu sinta alegria de participar de projetos assim e de querer mais, assim, de querer mais transformação. E é muito importante compartilhar, Carol. Sabe por quê? Porque às vezes a tua vitória motiva uma pessoa que não está acreditando que pode Sim, conseguir um trabalho, que pode conseguir uma transição de carreira, que pode conseguir vender um projeto, que pode conseguir mais do que imagina. E eu sei que desse grupo, muitas vidas vão ser transformadas, muitas mesmo. Assim. Eu tenho amém. recebido, tem algumas meninas que me escrevem no privado, outras que participam que já estão, que entraram em processo seletivo, outras que já estão trabalhando comigo dentro de projetos, outras que vão entrar e vão começar a desenvolver. Então, é muito lindo a gente poder impulsionar e ajudar. E como assim como a IA mudou a minha vida, eu sei que pode transformar a vida de cada uma de vocês. Obrigada por compartilhar, Carol. Muito bom Imagina, mesmo. imagina. Eu tentei passar o máximo possível. Eu fiquei até com medo de falar, porque às vezes fala, nossa, mas tá querendo, sei lá, fiquei com medo de estar querendo aparecer alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que eu passei, eu falei ontem no vídeo, não vou falar aqui, senão eu começo a falar demais, mas eu passei por muitas situações muito difíceis que eu achei que eu não teria capacidade nunca na minha vida, principalmente nessa fase, né, acima de 40 anos, eu achei que eu jamais teria possibilidade de estar
vivendo tudo isso que eu estou vivendo agora. Então, eu acho que é o meu papel nesse momento falar da minha história para motivar outras mulheres, que eu quero muito. Eu falei ontem, eu quero gritar para o mundo. A minha intenção um dia é falar para um monte de mulher que existe possibilidade, existe jeito, existe várias maneiras para você sair daquilo que você está vivendo e não estar feliz. Então, acreditem, meninas, não desistam nunca. Não desistam, que existe. E E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Às vezes eu começo a falar ontem no grupo, eu quero colocar o máximo possível de informação de como eu consegui, porque até agora, na verdade, eu não sei muito bem como eu consegui. Eu também, por que será que eu consegui? Mas eu coloquei lá tudo, como foi processo seletivo, essas coisas, o máximo que eu consegui, porque eu quero que todo mundo passe por isso que eu estou passando agora. Todo mundo tem o direito de ser feliz, de conseguir, de ter uma vitória, uma conquista, né? Não só a gente que é mãe, né? Vou falar nessa parte materna, a gente se deixa de lado. A maternidade é linda, eu amo ser mãe, mas ela é um pouco injusta porque a nossa vida meio que estaciona, né? E a gente tem direito de ter uma vitória individual, independente dos filhos, de marido, de família, seja, né, o que for. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês e eu estou aqui aberta, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao meu processo seletivo, ou qualquer coisa. Foi o que eu falei, eu não tenho experiência absolutamente nada. Inteligência em tecnologia, eu sou muito nova. Imagina, faz 4 meses que eu entrei na faculdade. Então, eu não, mas experiência de vida tem pouquinho. Então, se vocês quiserem dicas de alguma coisa, conselho, eu estou aqui para ajudar. Carol, obrigada. E como eu falei na primeira aula, honrem a história de vocês, se empoderem, acreditem, não sintam medo, de serem as mulheres, as pessoas maravilhosas que vocês são. A gente é criado num lugar de muita repressão, Sim. opressão, de descrédito, de diminuir. A gente pega dados do mercado de trabalho, as mulheres estão 95% preparadas para uma vaga, mas muitas vezes não aceitam, porque sentem que faltam mais conhecimento, faltam mais isso, sempre está faltando algo, e a gente precisa criar uma rede empoderadora, onde a gente consiga falar, você é capaz, você pode, acredita em você, se desenvolva, vá, que as coisas vão acontecer e vão dar certo. Obrigada, Carol, e obrigada, turma. Meu coração toda terça sai muito cheio de alegria daqui, assim, é um lugar muito lindo e muito rico, e tudo também que eu posso fazer e construir para que a gente possa desenvolver mais de uma forma melhor, eu vou estar também fazendo. Compartilhem, continuem compartilhando no grupo, dando depoimentos, ajudando, não deixem de falar, não deixem de fazer. E por mais que é pequeno ou gigante, como foi a vitória da Carol, isso faz a diferença de alguém que está desanimado, de alguém que acha que não é capaz, de alguém que não acha que vai dar certo. Então, compartilhem muito no grupo, porque isso vai fazer uma corrente e a gente vai poder se fortalecer e se ajudar demais. Gente, obrigada. Façam as atividades. Se vocês precisarem de ajuda, me perguntem no grupo. O que precisar, contem comigo, de coração, assim. Tenho que dar alguns recados também para quem está participando dos processos seletivos de estágio, como a gente está recebendo muitas coisas, eu não estou dando conta de responder o meu privado, todas vocês, mas hoje eu vou tirar um tempo para poder estar respondendo e falando. A gente já selecionou algumas estagiárias, outras estagiárias estão para serem selecionadas também. Então, é isso que eu tenho para falar e confiem no potencial de vocês, independente de qualquer coisa, porque vocês podem muito, muito Nunca mesmo. deixem Um ninguém beijo. diminuir vocês. Nunca deixe, nunca permitam isso. Nunca usem, às vezes, a mágoa, a raiva, às vezes, que vocês sentem, como um impulso. Daí você fala, tá falando isso de mim? Então vamos ver. Foi isso que eu fiz. Façam isso, dá muito Exatamente. certo. Tchau, gente. Um beijo, meninas. Um beijo.
Até a nossa próxima aula. Obrigada. Compartilhem no grupo, falem sobre as atividades, falem sobre as aulas para incentivar as pessoas a fazerem também. Às vezes o que o outro precisa é desse empurrão, é desse incentivo, desse ânimo, para que a gente crie uma corrente e que todo mundo possa se desenvolver e construir. Boa semana a todos vocês, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, gente.